E aí, gente, olha, esse vídeo aqui é a parte 2 do vídeo sobre o servidor web, tá? Então, se você não assistiu a parte 1 ainda, assista, eu vou deixar ela aqui em cima. E aí sim você volta para esse vídeo, porque senão você não vai entender nada. Vamos lá. Descendo mais um pouco, nós podemos ver como começar a enviar a nossa página HTML para exibir no nosso navegador, tá? Seria como um site, entre aspas. Tá, esse aqui é a programação HTML e eu inseri uns comandos em CSS para mostrar para vocês como fica mais legal usar o CSS. Fica mais bonito, mais interativo, você pode alterar a fonte, alterar a cor, alterar a dimensão dos botões, alterar alinhamento, fica um negócio mais legal, mais interativo. E eu não vou me aprofundar muito aqui nisso porque não é o assunto do vídeo em si, e se a gente for olhar o passo a passo aqui do HTML, o vídeo vai ficar muito longo. Então, primeiramente, nós temos aqui essas duas primeiras linhas que são enviando ao nosso navegador qual é a versão do HTML, ele está informando qual é a versão. E aqui nós temos o início do código na parte visual propriamente dita, né? Nós temos aqui body, que é o corpo do nosso servidor, e aqui é a parte do HTML, do CSS que eu falei, né? O estilo, né? Nós alteramos o fundo, a cor do fundo do nosso servidor e o alinhamento do texto. Aqui embaixo nós temos um texto de cabeçalho, também com CSS nós alteramos a cor dele, porque inicialmente ele é preto, a gente coloca aqui ele como branco. E o nosso texto, que é testando o web server. Aqui nós temos outra condicional, ele vai basicamente testar o valor aqui do D0. Se D0 for igual a 0, nós vamos exibir no nosso servidor web o texto GPIO 16 está desligado, né, pino D0 desligado, e um botão ON. Essa parte do código é a declaração do botão com o CSS, tá? Aqui, ó, nós temos button, o CSS para alterar a cor, o tamanho e o fundo do botão. E aqui nós temos a referência que vai ser o que vai nos indicar qual é a ação ao apertar aquele botão. Se não, né, no caso, se o estado do pino não for igual a 0, se ele for 1 no caso, nós vamos exibir na nossa tela que a GPIO 16, pino D0 está ligado e o nosso botão vai desligar, ele vai colocar ele em off. E nós temos o mesmo código aqui para o pino D4, né? Se o estado D4 for 0, ele vai exibir no nosso servidor que o pino D4 está desligado, um botão de ON, e se não, nossa, eu coloquei um if aqui sem querer, deixa eu apagar ele. Se não, o pino D4 estará ligado e o nosso botão será off de cor vermelha. Essa última linha nós encerramos o corpo e o código do HTML, né? O barra body, esse barra serve para encerrar. Vocês podem ver que sempre no final de um comando tem um barra e o comando inicial. Barra body encerra o corpo e barra HTML encerra todo o código. E aqui abaixo nós temos um break para encerrar aquele loop do comando while lá em cima. E quando ele quebrar o comando, quebrar o loop, nós vamos para a próxima linha. Nós temos uma condicional, se C for igual a uma nova linha, blank line continuará verdadeiro. Você lembra que ele estava verdadeiro lá em cima. Se não, se o blank line for diferente de barra R, que é um retorno de carro, blank line será falso. O que é esse barra R? Barra R é o retorno de carro. Resumidamente falando, o retorno de carro é quando o cursor da sua string volta para a primeira linha. Se ele estava no, por exemplo, nós temos essa string, né? Se o nosso carro está aqui, né? O nosso cursor está aqui, você digita um barra R, para a máquina, você está pedindo para que ele volte para a primeira posição, tá? E o barra N serve para você ir para a linha de baixo. Quando você utiliza barra R, barra N, o Windows identifica um novo parágrafo. Então é isso que encerra o nosso código enviado pelo cliente ao servidor. É isso que
encerra a comunicação e o computador sabe que não há mais dados a serem informados. Então, blank line é igual a falso, nós vamos encerrar toda essa comunicação, vamos dar um delay aqui de 10 milissegundos, tá? Eu não indico que vocês usem delay, porque ele encerra todo o processamento da máquina. Só que existem casos específicos que é bom você utilizar o delay. Como esse, por exemplo. Um delay de 10 milissegundos pode não parecer nada para a gente, mas é muito para a máquina. E esse delay serve para assegurar que o navegador vai receber todos os dados daqui do nosso código HTML. Por que isso? Como o nosso processador é, de certa forma, rápido, o processador do ESP, às vezes ele retorna o comando while aqui, ele retorna o nosso loop ou o while, dependendo da condição que nós estamos, antes de enviar todo esse código, antes do computador receber todo esse código. Então, ele vai acabar cortando as últimas linhas do seu código, isso pode ser um problema, né? Ele pode não exibir todos os botões, pode não exibir todos os textos, isso é um problema. Você dando esse delay de 10 segundos, você vai assegurar que ele vai receber todos esses dados sem nenhum problema. 10 milissegundos, desculpa. Aqui nós limpamos a variável S, apagamos tudo que foi escrito lá em cima, para caso haja uma nova solicitação, ela está limpa. E nós desconectamos o cliente do servidor. Ele vai ser reconectado assim que você fizer uma nova requisição ou apertar um botão. E nós exibimos no monitor serial que o cliente foi desconectado. Então tá? Vamos ver como é que isso fica na prática. Eu vou enviar isso aqui, tá? Vou alterar o SSID para o meu Wi-Fi, é minha senha, e vou enviar para o ESP para a gente ver como é que fica. Então, gente, vamos começar. Eu estou aqui com o navegador aberto e o nosso monitor serial. E vocês podem ver aí no ESP que ele já está com o LED do built-in aceso, mas é como eu falei anteriormente, ele fica aceso em nível baixo, né? Ele é invertido. E o nosso LED na protoboard está desligado porque ele também está em nível baixo e como ele está no pino D0, sem energia ele não acende. Dando um reset aqui no ESP, nós vemos o monitor serial que está acontecendo, tá? Ele está aqui, ó. Esses pontinhos que eu falei quando ele está tentando conectar o Wi-Fi, aqui no final nós vemos que ele está conectando a rede e nós temos o nosso IP. Nós vamos pegar esse nosso IP, vamos copiar ele e jogar ele no nosso navegador. E aqui vocês podem ver o nosso design do HTML, vocês podem ver que eu alterei a cor de fundo, que a cor padrão é branca e as letras são pretas, então nós conseguimos mudar isso e conseguimos mudar os botões também, né? O tamanho dos botões e o texto e a cor. Aqui nós temos a requisição do cliente para o servidor, que é justamente isso que eu falei para vocês que a gente vai verificar. E isso aqui é o que aparece quando nós solicitamos ao servidor esse IP. E aqui nós temos aquela parte do código que nós vamos que colocamos na condicional para ver quando alterar o nível do pino. Eu vou limpar a saída aqui para a gente ver o que acontece quando eu clico no botão aqui embaixo. Vocês podem ver que o LED se apagou no ESP, o botão ficou vermelho com o texto off, e aqui nós temos no monitor serial um get/d4/on, que é justamente o que nós temos aqui, ó, na nossa condicional. Nós temos um get d4on, ele procurou isso lá na nossa string, e como ele estava numa posição maior ou igual a 0, ele executou esse comando, né? O estado D4 agora é 1 e o pino está em nível alto. Abrindo aqui novamente, nós podemos fazer a mesma coisa com o pino 0. Ele vai ter um get D0 on e um get D0 off. Aí você pergunta, poxa Gustavo, mas e se eu não usasse o CSS, como é que ficaria esse site? Então, eu vou apagar tudo aqui do nosso CSS para a gente ver como seria o básico. Então, vamos apagar isso aqui. Opa.
apagando o CSS da primeira linha, o H1 aqui, o do nosso P. Aqui nós temos o botão. Aqui nós temos o outro botão. Aqui nós temos o outro botão. Vocês vão ver como ele fica bem simples, tá? Funciona normalmente, não tem problema nenhum se você não quiser utilizar. Mas fica bem mais legal quando você utiliza o CSS, fica uma coisa mais bonita e mais interativa. Eu aconselho bastante que, se puder e tiver um tempo, você pesquise sobre isso. Você vai ver como fica mais legal. Eu vou enviar e a gente vai ver como fica. Pronto, gente, carregado. Estou aqui no meu navegador e a gente vai ver como é que fica, né? Vou só enviar aqui. E aí, ó, tá vendo? Ele fica bem mais simples, tá? Tudo alinhado à esquerda. Texto em preto, fundo branco, os botões em tamanho padrão. E ele funciona normalmente. Você pode ver que eu aperto aqui, não tem problema nenhum, tá funcionando como deveria. Mas o HTML deixa a coisa bem mais bonita. A gente encerra o nosso vídeo aqui, você pode baixar o nosso sketch na descrição. É isso aí, galera, muito show. Vocês viram que é bem fácil de fazer, tá? O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque a gente foi vendo passo a passo, mas é uma coisa bem simples, bem intuitiva, não tem problema nenhum, você faz isso bem rápido. E eu vou chegar aqui com outros vídeos, tá? Eu vou trazer novos vídeos e com um material que eu gosto bastante, que é você ler sensores e ficar exibindo ele temporariamente no ESP sem você precisar apertar botão nenhum. Por exemplo, você tem um sensor de temperatura e você quer estar mostrando ele em tempo real sem precisar estar atualizando a página. Então você coloca um código no HTML que ele fica atualizando enquanto o ESP está lendo esse sensor. Isso é muito bom para várias aplicações e tudo mais. Então fiquem ligados aí, vou chegar com bastante vídeo legal, coisas bastante interessantes. E acompanha aí, quem não viu os primeiros vídeos pode ver lá, tá? Vou começar o meu Instagram agora, a atividade nele. E é isso. Valeu!